Boa noite para você, mais uma noite de sexta-feira e nós estamos juntos aqui na TV Artes, afiliada à TV Cultura, para mais uma edição do Uniesportes, o seu encontro semanal com a equipe Classe A. Por aqui desfilam as principais notícias e informações do esporte da nossa região metropolitana de Campinas. Você, pelo canal aberto 19.1, nos acompanha, mas também pela Sky, no canal 82, e pelo canal 58 da nova parabólica, o sinal da TV Artes espalhado para todo este Brasil. Comigo, mais uma vez, comentarista Edson Magalhães. Boa noite, Edson. Boa noite, Maurício Camargo. Boa noite a você que nos acompanha no programa Uniesporte. Olha, o programa de hoje começa com polêmicas. Polêmica no jogo do Guarani. Na última segunda-feira, jogou lá em Anápolis. Perdeu para o Anápolis, melhor dizendo, por 2-0. A partir de agora, você vê os melhores momentos do jogo aí na sua telinha. O Guarani não foi bem desde o começo do jogo. Aliás, na minha opinião, já o Edson fala, um time mal escalado. Por isso se comportou mal de acordo com um time que era lanterna nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Claro, o jogo foi carregado de polêmicas. Sobre elas, a gente já fala. Com bola rolando, não deu para o Guarani, Edson. Não deu, Maurício. Não deu para o Guarani. Você falou que ia mostrar os melhores momentos, mas fica difícil de mostrar melhores momentos. Os melhores momentos só foram para o lado do Anápolis, né, que conseguiu fazer uma boa partida até, né, sendo que um adversário frágil na sua frente, e conseguiu os 3 pontos aí importantíssimos, né, para que ele consiga ficar na verdade, para que ele saia desse rebaixamento. Então o Guarani fez uma partida muito abaixo daquilo que todos nós esperávamos, né? E sofreu uma derrota preocupante, viu, Maurício? Bem, agora falando sobre questão de arbitragem, você está vendo inclusive aí um lance onde o jogo foi paralisado pela contusão do atacante Bruno Santos, do Guarani. Uma entrada desleal do atleta do Anápolis, no meu modesto modo de observar, era para cartão vermelho, tá? Essa entrada. O árbitro contemporizou e por um azar, né, dos deuses do futebol, que também nem sempre eles acertam 100%, esse mesmo jogador foi quem marcou o segundo gol da equipe do Anápolis. Só que tem outra situação, pior até do que a má atuação da arbitragem em relação a cartões, em relação a não coibir a violência dentro de campo, que foi num dos momentos de substituição na equipe da casa. E por quê? O Guarani, inclusive, se baseia nisso, num pedido de anulação da partida, porque haveriam, em determinados momentos, 12 jogadores do Anápolis em campo, tá? 12 jogadores. A gente vai ver, inclusive, numa foto que foi tirada pela própria comissão técnica do Guarani, no seu sistema de filmagem do jogo, não é a imagem da televisão, tá? Mas é uma imagem obtida pelo Guarani Futebol Clube, e nessa foto, nesse frame, está bem esclarecido que quando um jogador entrou no campo, aquele que deveria ter saído não saiu. Então, olha aí, há 12 jogadores do Anápolis dentro da área exatamente nesse momento. Um próximo frame vai mostrar, inclusive em detalhes, que foi feita a contagem, tá? De 1 a 12, contando ali, 12 jogadores estão. O que houve? Falha da arbitragem, do árbitro não viu, quarto árbitro também não viu, o assistente também não viu, ou seja, ninguém viu que haviam 12 jogadores nesse determinado instante, Edson. Foi um erro gravíssimo, né, Maurício? Eu acho que o maior culpado aí, né, os maiores culpados são os assistentes, né, o assistente e o quarto árbitro. Então o juiz acaba aí, entre aspas, se isentando desse erro grotesco, né, da arbitragem. Mas não influenciou no resultado e vejo que não irá dar nada, viu, Maurício? Eu acho que se fosse fazer outro jogo, não teria nem data para fazer outro jogo. Então tenho certeza absoluta que não dará nada, o Guarani tem que ganhar seus próximos jogos mesmo. O que eu acredito em cima disso realmente é geladeira para o árbitro, geladeira para o quarto árbitro, para o assistente, para quem não viu o que deveria ter visto, tá? Embora haja aí
um erro de direito, tá? Vamos esclarecer isso. Existe o erro de fato e o erro de direito. O que existe nessa questão de, momentaneamente, o Anápolis ter jogado com 12 é o erro de direito. Erro de fato é aquele erro quando você questiona a arbitragem não ter dado cartão amarelo, não ter marcado uma falta, não ter observado que uma bola não tem entrado, se ela entrou e vice-versa, enfim, por aí. Então, o Guarani se baseia na existência de dois tipos de erro. Erros de fato, em vários lances da partida, erros de direito na não observação da regra quando dá substituição. O erro mais crasso possível, que é a contagem de jogadores dentro do gramado. Mas eu concordo com o Edson quando ele diz que não deve acontecer nada com o jogo em si. Eu duvido que seja anulada essa partida, seja programada uma nova partida em função deste ocorrido. Até porque não foi por um tempo tão grande, né, que o Anápolis, digamos assim, desfrutou de ter um jogador a mais dentro das quatro linhas. E para falar, para dar o seu testemunho sobre uma outra questão, não sobre essa de ter um jogador a mais no campo, mas sobre a questão inclusive da falta, você viu nos melhores momentos do VT, o Bruno Santos caído ali na linha intermediária, ele vai falar nessa entrevista exatamente sobre isso, vai começar falando sobre a falta, sobre a atuação da arbitragem nesse jogo e o que vem pela frente aí para o Guarani. Vamos ver e assistir aí o que disse na entrevista coletiva o atacante do Guarani. Primeiramente, bom dia. Cara, a gente fica com um sentimento um pouco de frustração, né? Mas acredito eu que, independente do que acontece extracampo ali, se ele é com a diretoria, sobre os árbitros, sobre a CBF, isso aí, nós jogadores não temos que nos preocupar com isso. Acho que a gente tem que se preocupar com os resultados em campo. Esses dois últimos jogos a gente teve a infelicidade de não fazer bons jogos, mas é colocar a cabeça no lugar, porque a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente sabe o que a gente pode dar para o Guarani. E trabalhar, cara, trabalhar, porque a gente agora tem um jogo difícil contra o Náutico dentro da nossa casa, na qual precisamos fazer um bom jogo, precisamos do positivo. E é isso, sobre a arbitragem, sobre o que aconteceu agora nos últimos jogos, eu prefiro deixar com a diretoria, com o pessoal mais da parte externa do clube aqui, porque eu prefiro nem comentar sobre o assunto. Fico feliz e agradeço a Deus pelo pior não ter acontecido. Acho que se eu tivesse com o pé no chão, o pior poderia ter acontecido, mas fico feliz em estar à disposição ainda para poder ajudar o Guarani. A equipe é uma equipe que trabalha bastante, como o Marcelo sempre frisa, é um grupo trabalhador, um grupo que está buscando o melhor para o Guarani. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo contra a equipe do Náutico, mas a gente vai dar o nosso melhor, cara. Vai dar o nosso melhor como a gente sempre procura dar e espero que a gente possa sair feliz com os 3 pontos. Como eu sempre falo, a torcida é o 12º jogador, cara. Entendeu? Eu acho que eles são muito importantes, sim. Sabemos também da tristeza que eles vêm vivendo nos últimos tempos, mas a gente vem trabalhando para dar o nosso melhor para o Guarani. Espero que nesse sábado agora eles possam estar com a gente, sim, porque a gente precisa deles, entendeu? Assim como eles também precisam da gente, né? Porque é a gente que dá o resultado. Mas é isso, cara, é trabalhar, porque esse jogo não vai ser fácil, sabemos disso, sabemos da qualidade da equipe do Náutico. Trabalhar, porque sábado vai ser um jogo difícil, se Deus quiser a gente vai conseguir sim esse resultado. Portanto, amanhã, 5 da tarde, no Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Náutico. É mais um jogo decisivo, porque o Guarani tem que vencer em casa para continuar na briga para frequentar o G8, né? O tão sonhado G8 nessa Série C do Campeonato Brasileiro é o mais importante. Desperdiçou a chance diante do Anápolis, mas tem a chance novamente em casa, diante do seu torcedor, contra um Náutico, que está também ali buscando a sua permanência dentro desse G8, fazendo uma campanha de reabilitação e treinado por Hélio dos Anjos, que nós aqui da região conhecemos muito bem, trabalhou recentemente na Ponte Preta, está fazendo um bom trabalho também no Náutico. Coincidência que o Hélio não fica no banco amanhã, porque recebeu o 3º cartão amarelo no último jogo, a exemplo do Marcelo Fernandes, que também não fica no banco comandando o Guarani, porque ele foi expulso diante do Anápolis, Edson. Maurício, só voltando com relação aos erros do árbitro, eu acho que o mais grotesco foi a não expulsão do jogador do Anápolis. Ali foi
foi um golpe de karatê, de judô, foi um carrinho, foi tudo junto, né? E ali ele deveria ter expulsado. Mas com relação ao restante, aos erros, entre aspas, aos erros restantes da partida, eu não vi assim, tanta influência do juiz, né, com o resultado da partida. Isso ficou muito claro, né? Inclusive, pelas imagens, quem pôde acompanhar o jogo percebeu. O Guarani está usando o seu direito de protesto junto à Confederação Brasileira de Futebol. Aliás, houve uma reunião com o staff do Guarani na CBF na semana passada, já dizendo que o Guarani vem sendo prejudicado ao longo do campeonato em vários jogos, e aconteceu mais uma vez. O que quer dizer que não adianta se reunir com a CBF e você ter árbitros de um nível inferior, como acontece infelizmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Não há o uso do VAR nessa primeira fase, então não tem do que muito se reclamar. Essa é a grande verdade. Agora, o Bruno Santos, ele realmente disse uma verdade, Edson, porque no lance da falta, como nós vimos, e você bem comentou aqui, a consequência para ele poderia ter sido muito pior se o pé dele estivesse fincado no solo. Isso mesmo, Maurício. A hora que eu vi o lance, eu até comentei com a minha esposa, olha, se o pé dele estivesse preso no chão, tíbia, perônio e mais alguma coisa. Ainda bem que o pé dele estava no ar, então ele conseguiu, né, tirar, e só foi a pancada mesmo, não chegou a romper nada. Mas eu digo para você, Maurício, o Guarani tem razão de reclamar, né, com relação aos erros da arbitragem, mas o Guarani não fez o papel dele em nenhum momento, né? Então o Guarani ele não deu um chute a gol, resumindo o comentário. Então não tem muito o que reclamar. Eu acho que eles têm que reclamar entre eles lá internamente, né, para que o time seja mais ofensivo, seja mais vertical, né, e chegue ao gol do adversário com mais segurança, com mais certeza, para que possa ganhar os jogos, né? Só colocando a bola na rede que vai conseguir ganhar os jogos. Senão, não adianta ficar reclamando para a CBF ou para os outros órgãos aí que o juiz apitou mal. Então, eu acho que o Guarani precisa ser mais, querer mais... Se o Guarani quiser classificar, né, ele tem que ganhar os jogos. O Guarani não pode ficar sem, não importa quem seja, o adversário que seja, tem que ganhar todos os jogos. Então, fica aí o recado, né, para todo mundo. E com relação à torcida, Maurício, a torcida faz o papel dela muito bem, né, ainda mais a torcida do Guarani, vem prestigiando, e ninguém tem que falar nada da torcida do Guarani. Ela vem prestigiando o time, né, o time que não tem respondido à altura da torcida. Muito bem, e olha, o Marcelo Fernandes não tem problema para escalar o time para esse sábado, tá? Não tem ninguém entregue ao departamento médico, ninguém suspenso, ele tem todas as peças à sua disposição. Agora, o que a torcida espera é que ele não invente, né? Essa história de jogar com 3 zagueiros, porque era fora de casa, porque era Anápolis, era o lanterna do campeonato, não tinha essa necessidade, inventar inclusive jogadores fora de posição, deixar o Cicinho, que é um dos mais experientes desse grupo, no banco de reservas. E depois que ele mudou para o segundo tempo, o time até cresceu um pouco de produção. Saindo do time principal do Guarani, falando do time que disputa a Copa Paulista, mais uma derrota no último final de semana, 1-0 para o Paulista, jogando na cidade de Jundiaí, tá? Então o time da Copa Paulista também continua naqueles altos e baixos, altos e baixos. Vinha de uma sequência de derrotas, ganhou do Rio Branco, perdeu de novo para o Paulista de Jundiaí, e agora, naturalmente, tem aí uma sequência mais complicada, mas ainda é possível, claro, que ele chegue à zona de classificação. Próximo compromisso é na segunda, 7 da noite, outra vez no Brinco de Ouro, agora diante do Primavera de Indaiatuba, tá? O Primavera que vem de vitória sobre o Rio Branco, 1-0, jogo no último domingo no estádio Moisés Lucarelli, onde o time de Indaiatuba está mandando os seus jogos desta Copa Paulista. E outro destaque interessante, torcedor do Guarani, é que você que gosta de frequentar o Brinco de Ouro tem 3 jogos para assistir em casa nesse domingo. Amanhã, o time principal contra o Náutico, 5 da tarde, Série C. Domingo, às 11 da manhã, Sub-20 contra o São Paulo, também no Brinco.
E na segunda, como eu acabei de ressaltar aqui, o jogo da Copa Paulista contra o Primavera. Ou seja, sessão tripla de Guarani no Brinco de Ouro, Edson. Maurício, haja gramado, né? Haja gramado. Ainda bem que o gramado do Guarani é muito bom, sempre foi muito bem cuidado e certamente irá aguentar esses 3 jogos. E por falar em jogos, vamos falar de toda a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, jogos aparecendo aí a partir de agora também na sua telinha. Olha, rodada 14 começa nesse sábado, além de Guarani e Náutico às 5, tem também Floresta contra o ABC. 7h30 também amanhã, Londrina e CSA, depois Retrô e Ipiranga. Aí domingo, 4h30 da tarde, também 2 jogos, Figueirense e Anápolis e o jogo dos líderes, Caxias e Ponte Preta. Depois, domingo, 7 da noite, tem Itabaiana e Ituano, São Bernardo e Confiança. E na segunda-feira, fechando então esta rodada, 14, Botafogo da Paraíba contra o Brusque e o Tombense recebendo a equipe do Maringá. Uma rodada interessante, Edson. A coisa está se afunilando, os jogos que prometem bastante nesse final de semana. Ah, sim, está se afunilando, Maurício. O campeonato ainda não está nada decidido, né? Nem quem serão os 8 e nem os 4 que irão cair, né? Todo mundo tem oportunidade, né? Quem está lá embaixo de subir para o meio da tabela ou mesmo chegar entre os 8. Então é um campeonato ainda muito indefinido, viu, Maurício? Agora, essas 2 próximas rodadas serão bem decisivas para muita gente aí. Com toda certeza. Confira aí a classificação. Como está o seu time posicionado nessa Série C do Campeonato Brasileiro até o momento? Caxias é líder 27, a Ponte segunda 26, Londrina 23, São Bernardo 22 é o quarto, o Ipiranga tem 20, o Náutico também tem 20, o Floresta 19 e o Brusque 18 são os 8 primeiros. O CSA também tem 18, é o nono, Ituano 17 o 11º Botafogo da Paraíba 16, mesma pontuação do Guarani que é 12º. 13º Figueirense, Maringá e o ABC todos têm 15, 16º Confiança 13. E aí começa a linha do rebaixamento. O Anápolis também tem 13, o Retrô 12, Itabaiana e Tombense 11 pontos ganhos, Edson. Então, como eu disse, todos aí têm condições de... Essa tabela dá para virar de ponta cabeça, né? Mas certamente aí Caxias e Ponte Preta já irão para... Né, já são os 2 primeiros aí que já estão classificados para a próxima fase. Agora, Londrina, São Bernardo, Ipiranga, Náutico, Floresta e Brusque, CSA, Ituano, Botafogo, Guarani, Figueirense, Maringá e ABC, ainda tem chance de chegar lá entre, não vou falar nem 8 mais, né, Maurício? Entre os 6. Né? Porque verdade. Caxias e Ponte Preta praticamente já estão classificados. Então tem muita coisa ainda para acontecer no campeonato da Série C. Olha, só para fechar o papo do Guarani, você está lembrado do João Vitor, torcedor do Guarani, aquele que foi bem no Campeonato Paulista, que o Guarani depois até adquiriu o passe dele? Ele já não vai ficar mais no Brinco de Ouro, tá? Porque foi emprestado para o Daejeon Sitsen, da Coreia do Sul, fica lá até o final da temporada, Edson. Mas foi o João Vitor que foi expulso contra o Paulista? Isso, o próprio. Maurício, esse é o futebol, né? Foi expulso, não sei se essa transação já vinha acontecendo, né? E né, o que a gente tem a falar é que João Vitor vá com Deus e que tenha sucesso lá no Japão, né? Exatamente. No Japão, que ele tenha sucesso no Japão. Muito bem, vamos ao intervalo, porque daqui a pouco tem mais um bloco aqui do Unisportes. Para você, não saia daí, nós voltamos já já. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom.
o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, mas lá no meu ranchinho inclusão, ninguém te amou nem pode te amar assim. e energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges, toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. Nossa região está enfrentando um período crítico. A falta de chuva e a escassez de água já afetam o dia a dia de todos nós. É hora de economizar e cuidar do que ainda temos. Cada gota conta. Faça a sua parte. Juntos podemos superar essa crise. Água, se não cuidar, vai faltar. Cidadania, apoio, TV Artes e Unifage. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Estamos de volta com o Uniesportes aqui na tela da sua TV Artes, agora para falar da Ponte Preta. Ponte que suou barbaridade, mas conseguiu vencer o Floresta em casa de virada na noite do último sábado. Melhores momentos do jogo aí na sua tela. E olha, o Floresta saiu na frente com um gol daqueles que são muito discutíveis. Discutíveis por quê? Porque a zaga da Ponte estava no lance, aí o goleiro Diogo Silva saiu todo atabalhoado, chocando-se com o zagueiro. Aliás, atingiu o atleta adversário da equipe do Floresta, mas o Pablo acertou um chute de longe, né, e acabou complicando a situação da Ponte Preta, mas que depois, né, conseguiu correr atrás e chegar ao seu gol de empate e, através do Elvis, cobrando pênalti. No primeiro lance o goleiro defendeu, no segundo lance o Elvis acabou pegando o rebote e depois, com 3 jogadores que foram colocados no decorrer da partida, a Ponte conseguiu o empate. Aliás, o Bruno Lopes, né, marcou mais um gol para a Ponte Preta, ele que tinha marcado contra o Noroeste de Bauru pelo Campeonato Paulista, 2 gols, aliás, e marcou o primeiro nesta Série C de Campeonato Brasileiro. A jogada começou com o Jean Dias, que veio do banco, passou para o Pacheco, que também veio do banco, e depois quem complementou a jogada foi então o Bruno Lopes. Essa jogada que você viu aí nesse momento, ó, foi um lance de finalização perigosa da Ponte Preta, quando a tentativa de uma bicicleta aconteceu dentro da grande área, talvez a melhor das chances da Ponte Preta no primeiro tempo. Aí um gol que foi anulado, né, já no começo da etapa complementar. Antes ainda do gol, nós já vamos chegar no lance do gol que efetivamente valeu, aí havia impedimento. Olha aí, olha a saída atabalhoada do goleiro, né? A bola ficou quicando, o Pablo do meio da rua mandou por cobertura, sem chances para o Diogo Silva, que estava no lugar, para mim, Edson, onde não deveria, porque tinha zagueiro ali. Ele foi, você falou a palavra certa, atabalhoado, né? Ele saiu, não sei, deu um branco no Diogo, é difícil acontecer isso com ele, né? Mas deu um branco, saiu muito mal, né? E ele teve a infelicidade do jogador do Floresta ter a felicidade de tocar, né, tão bem na bola e fazer com que a bola entrasse no gol. Então, realmente, foi um branco que deu na cabeça do Diogo e acabou, deu azar, né? E nesse branco
culminou o gol do Floresta. Aí você vê, né, a Ponte depois na busca do gol de empate, aí uma bela defesa do goleiro do Floresta, a Ponte aí já mexida, né, já tinha algumas alterações, você vê nesse chute a bola passando ali direta pela linha de fundo, e depois na sequência é que você vai acompanhar o lance do pênalti, que deixou dúvidas até para algumas pessoas, teria ocorrido ou não. Eu confesso que vendo o lance depois com calma, entendi que o pênalti realmente aconteceu, né? Tá aí o lance, ó, em cima do Everton Brito, bem na lateral da grande área, Edson. Os jogadores do Floresta até que não reclamaram muito, né, Maurício? Então, foi um pênalti assim, se ele não desse, acho que não haveria tanta reclamação por parte da Ponte Preta. Mas foi um pênalti, a hora que você vê com mais detalhes, né? Olha, como ele pisa no pé do jogador da Ponte e não tem jeito. A bola, né, estava dentro da área, então o juiz foi pontual e marcou o pênalti. Agora, que sorte deu o Elvis, né? O goleiro dá o rebote exatamente nos pés dele. Muita sorte, né? Aí, para você ver, reparem só, todo mundo dentro da área, né? Sim. Então, isso aí é difícil. Essa regra de quando perder o pênalti, o lance anulado, vai vir muito bem, viu, Maurício? Gostei dessa regra. Agora, olha aí o lance, ó, o Jean Dias cruza, o Pacheco apara de cabeça para o Bruno Lopes complementar de frente para o gol. Detalhe, não fazia nem 2 minutos que ele estava em campo. O João Dias achou bem o Pacheco lá embaixo, né, na entrada, quase na entrada da pequena área, e o Pacheco cabeceou muito bem para o Bruno Lopes, que, né, finalizou melhor ainda e culminando no segundo gol da Ponte Preta. Bem, o que vale é o resultado, são os 3 pontos, a Ponte faturou esses 3 pontos dentro de casa, agora já são 2 jogando no Majestoso, 2 jogos com vitórias, né? Então afastou aquele fantasma de uma série de derrotas e até mesmo um empate, né, que vinha travando a Ponte Preta dentro do estádio Moisés Lucarelli. Durante a semana, o Bruno Lopes, o artilheiro aí que resolveu a situação para a Ponte Preta, concedeu uma entrevista coletiva. Ele falou sobre esse gol, se já tinha marcado algum outro gol com tamanha rapidez estando em campo. Vamos assistir. Fiquei muito feliz, né, após a nossa vitória, principalmente. Tá voltando a marcar, fazer meu primeiro gol no Majestoso, acho que foi muito importante. Pós-jogo conversamos, falamos que temos que continuar um passo de cada vez até a conquista da classificação e depois para a segunda fase, que é o mais importante, que é o nosso acesso. Olha, para ser bem sincero, eu não cheguei a ver exatamente quanto tempo deu, mas eu acho que não deu nem 2 minutos, deu 1 minuto e um pouquinho ali, mas exatamente eu não sei quantos que deu, não. Mas foi rápido, isso com você antes, alguma vez? Cara, de fazer o gol assim tão rápido, não. No primeiro toque da bola é a primeira vez. Sim, aconteceu. Na hora que eu fui entrar, o Douglas falou: Bruno, vai lá, entra, você vai fazer o gol da vitória, tá merecendo, vem trabalhando bastante, o próprio Alberto também falou isso. E fiquei muito feliz. Aí, logo depois do gol, fui lá dar um abraço neles também, como forma de agradecimento. Faro de artilheiro é isso, né, Edson Magalhães? Entra em campo, rapidinho, se mandou para a grande área e já guardou o gol da vitória da Ponte. Não, você vê, ele entrou leve no jogo, né? Ele entrou com muito apoio, né, de todo mundo. E agradecer ao Pacheco, né? Foi um passe ali, né? Um passe de cabeça muito bem dado. E a finalização dele foi certeira e conseguiu fazer o gol. Acho que merecido, né? Foi um momento em que passou na cabeça do Valentim de deixar o time mais agressivo, colocando esses 3 jogadores. Foram 5, né, no total. Sim, tocou 5. Mas foram esses 3 que entraram depois que resolveram o jogo, né? Resolveram não, que fizeram, que construíram aí o segundo gol da Ponte Preta. Bem, a gente está comentando, né, sobre a Ponte. O próximo desafio é o Caxias. Você viu no bloco anterior, o Caxias é líder, a Ponte vice-líder. Se a Ponte conseguir a vitória diante do Caxias, ela assume novamente a ponta nessa Série C. O que é mais provável, né? Como a gente conhece o Alberto Valentim, ele deve enfrentar o Caxias com 3 zagueiros, que seriam Wanderson, Emerson, recuado, e o Danley. Só que o Danley tem sido muito instável, às vezes, em que aparece como titular nesse time, hein, Edson? Maurício, você já sabe da minha opinião. Eu acho que 3 zagueiros no Brasil, apenas 2, 3 times têm condições de jogar com 3 zagueiros, né?
Eu acho que a Ponte deveria fazer aquela linha de 4 ali na defesa, né? Linha de 4 ou 3 ali no meio de campo, ou 3 ou 2 no ataque. Então jogar de forma simples e entrar em campo, Maurício, com o mesmo time que ele terminou o jogo. Né? Logicamente, com o Gé. O Gé terminou o jogo também, né? Sim. O Gé terminou, logicamente, o Gé, né, ali de centroavante. Posso falar uma coisa do Gé, Maurício? Deve. Ele foi o melhor jogador em campo contra o Floresta. Embora não tenha marcado. Né? Embora não tenha marcado. Tá? Ele, taticamente perfeito, ele teve a humildade de voltar e de servir, ele deu um monte de assistência no jogo. Né? Então, um jogador muito importante, né, um jogador inteligente, só falta melhorar um pouco a disciplina, tá, que vai ajudar muito a Ponte Preta aí a atingir os objetivos. Diogo Silva fica fora desse jogo, cumpre suspensão automática. O Pedro Rocha, antigo titular, deve retomar aí a titularidade no gol da Ponte Preta. Existem algumas dúvidas, por exemplo, se o Elvis joga ou se será poupado nesse jogo, é uma possibilidade. Outro que pode ser poupado é o Arthur, também na lateral esquerda, visando o quê? Visando o derby, né, da próxima semana no Estádio Moisés do Carelli. Mas, claro, todas essas dúvidas somente serão dirimidas momentos antes do jogo, lá na gelada Caxias do Sul. Você que gosta de frio, hein, Edson Magalhães? Fora, viu, Maurício? Frio pra mim só gelado, só cerveja, viu? Eu gosto. O resto não dá muito certo, não. Mas são dois jogadores substituíveis, né, na Ponte Preta, que tranquilamente a Ponte pode contar aí com os seus reservas, né? Tem reserva à altura, do Elvis não, né? Não tem um jogador tecnicamente igual ao Elvis dentro do plantel da Ponte Preta. Mas tem vários jogadores que podem substituir o Elvis com muita eficácia, né? Com muito talento também. Bem, vamos fugir um pouquinho da Série C do Campeonato Brasileiro para destacar a Copa Paulista, porque a Copa prossegue nesse final de semana com vários jogos agitando times aqui da nossa região. Em grande destaque para Rio Branco e 15 de Piracicaba, nesse sábado, 3 da tarde, lá na cidade de Americana. Confira aí na sua telinha os jogos da Copa Paulista nesse final de semana. Olha, a 7ª rodada tem às 15 horas... Ribeirão Preto, Comercial contra Itapirense, é o primeiro time da região que entra em campo. No mesmo horário, repetindo o que eu acabei de falar, tem Rio Branco e 15 de Piracicaba jogando no Décio Vita. Existe uma preocupação muito grande nesse jogo, inclusive o nosso colega Paulo Filé destacou isso ao longo da semana no Papo de Craque da Transamérica, porque no primeiro turno lá em Piracicaba houve um confronto de torcidas, do 15 contra o Rio Branco. Se teme pelo que pode acontecer amanhã, movimentação aí do policiamento militar, claro, de Americana, todo ligado, todo atento, e também nas estradas, né? Policiamento rodoviário. Outros jogos do fim de semana, o São Bento recebe o Paulista, também amanhã às 3 da tarde, é outro jogo aqui da região. Depois, os times da região em campo só na segunda-feira, com Guarani e Esporte Clube Primavera de Indaiatuba, perdão. E depois só vão sobrar 2 outros jogos, um na terça, Internacional de Limeira e Francana, em Limeira, e outro na quarta, em Araras, com o União enfrentando a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, olha, é a rodada da Copa Paulista espalhada e com os times da região em campo, Edson. Mais uma grande rodada, né, Maurício? Mais uma grande rodada. Os times aí do nosso interior se confrontando, né? E com destaque especial aí para Rio Branco e 15, né? Ficar atento a esse jogo. Né, e o Guarani Primavera, que chega aí a ser um jogo importante aqui dentro da nossa região. Sim, com toda certeza. E já que a gente está falando de outras competições, vamos destacar também o Sub-23, né, mas carinhosamente chamado de Bezinha, que está pegando fogo, está chegando já quase na sua fase de classificação. Então vamos aos jogos que movimentam o Sub-23 ao Campeonato Paulista nesse final de semana. Aí na sua tela, começando hoje à noite com o jogo entre o Assisense e também a equipe do Mauaense. Amanhã, 10 horas, tem Mauá contra o Ecos.
Amanhã, 4, em Limeira, o Independente recebe o Tanabi. E no domingo, 10 horas da manhã, tem Batatais e Guarulhos. Já é, portanto, a 15ª rodada e vamos conhecer, dentre esses 8, aqueles 2 que vão subir para a Série A4 na próxima temporada, Edson. Maurício, olha, parabéns para a Federação Paulista, viu? Eles estão conseguindo mexer com todo mundo, né? Antes, né, os times chegavam em junho, julho, já estavam todos de férias, né? E hoje, aí todo mundo se mexendo, todo mundo tendo oportunidade de jogar, né? Mais emprego para os atletas profissionais de futebol, e isso é muito importante. Parabéns para nosso querido lá, Mauro Silva, né? Sim. Que faz parte desta gestão. Bem, agora por falar em gestão, até pegando o gancho da palavra que o Edson usou, gestão financeira dos clubes campineiros. Atenção, os 2 times de Campinas, tanto Ponte Preta como o Guarani, vão colocar a mão em uma bolada, porque ex-jogadores de ambos foram negociados nessa semana. A Ponte teve a negociação do Emerson Royal, que foi comprado agora pelo Flamengo, está sendo repatriado ao futebol brasileiro, e a Ponte tem uma parte pequena, mas ela tem uma parte nessa negociação também, como clube formador do atleta. O detalhe é que a Ponte já embolsou um dinheiro do Emerson Royal quando o Atlético Mineiro o negociou com o futebol internacional. Então, toda negociação, a Ponte sempre tem uma parte dela. Então, a Ponte tem uma parte dessa negociação do Emerson Royal. E o Guarani tem uma porcentagem também na venda do Richard Rios, que foi lá para o Benfica de Portugal, né? Então, como eu disse, os 2 times de Campinas vão faturar um dinheirinho por tabela, Edson Magalhães. Precisa, né? Os jogadores que passaram aqui pelos times de Campinas, né? Aí destaque aí essa transação do Richard Rios, né? Que o Guarani vai pegar uma bolada muito boa e torcer para que esse dinheiro chegue e o Guarani invista de forma responsável, né? E pensando somente na instituição. Só que tem um detalhe, tá? Porque às vezes a gente pensa que os clubes recebem tudo de uma vez. E não é assim. O Guarani vai receber mais de 23 milhões em suaves parcelas, viu, Edson Magalhães? Tem 3 anos para receber tudo. É que nem o financiamento da casa própria, né, Maurício? Mas é uma grana alta, né? Mesmo assim, é uma grana alta, acho que é em 36 meses, se eu não me engano. 36 meses. É uma grana bem investida, ela mudará aí a cara do Guarani, vamos dizer assim, né? Mediante aos seus concorrentes. Edson, por falar em grana bem investida, hoje eu estou pegando todas as suas deixas. Todas as suas deixas hoje estão sendo importantes. Sabe por quê? O melhor investimento que você faz, todo santo dia, só não dá para fazer de domingo, tá? Mas de segunda a sábado você faz no City Bar e no City Tortas. Por quê? Porque lá você gasta pouco e se delicia com pratos maravilhosos. Olha, bacalhoada, você já viu aí o quibe que o Edson Magalhães tanto adora. Olha aí, olha o bacalhau, olha o espetáculo de bacalhau. Espetáculo, né? Que o nosso amigo J. Santos prepara, os pastéis de Belém. Os pastéis de Belém aqui, eles são os melhores de verdade, né? E o nosso amigo J. Santos, sempre de braços abertos para receber a todos, tanto no City Bar, aquela esquina mais famosa do Cambuí de Campinas, e também no City Tortas, na mesma Avenida Júlio de Mesquita. Aquela esquina é a mais famosa do Brasil, viu? Porque ali, rapaz, é um lugar muito bom, muito agradável, né? E tanto também o City Tortas, né? O City Tortas também é um local extremamente agradável. E o melhor de tudo, né, Maurício? Não tem diferença de preço, né? Sim. Que você paga lá no City Bar, você vai pagar o mesmo valor no City Tortas. É até bom a gente lembrar isso, Edson, porque falamos de 2 estabelecimentos, claro, do mesmo proprietário, mas com características diferentes, né? O City Bar tem realmente a característica de um bar e o City Tortas é um estabelecimento um pouco mais refinado. Porém, os produtos que você encontra em um, você encontra em outro. E no mesmo valor. E no mesmo valor, quer dizer, no City Bar você também encontra as tortas, né? Alguém pode pensar, mas torta é só no City Tortas? Não, no City Bar também tem a torta de frango com catupiry, tem a torta de frango normal, tem a torta de palmito, tem a torta de bacalhau. Que você também encontra no City Tortas. Sim. E os salgados do City Bar também tem no City Tortas. City Tortas também.
Então, é assim, você escolhe onde você quer mais tranquilidade, vai no City Tortas, né? Quer um pouquinho mais de agito, ver o pessoal passando, vai no City Bar, que é muito gostoso. E, aliás, fica em frente ao centro de convivência. Exatamente, né? Reinaugurado. Né? Reinaugurado. Muito bem, daqui a pouco estaremos lá. Mas antes, você vai assistir conosco o terceiro bloco, porque, olha, tem vôlei, tem basquete, tem o Hyper Valinhos, tá? Que tá agitando aí seletivas, peneiras para garotada. Não saia daí, porque nós voltamos já já. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, Mas lá no meu ranchinho inclusão ninguém te amou nem pode te amar assim. e energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges, toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. Nossa região está enfrentando um período crítico. A falta de chuva e a escassez de água já afetam o dia a dia de todos nós. É hora de economizar e cuidar do que ainda temos. Cada gota conta. Faça a sua parte. Juntos podemos superar essa crise. Água, se não cuidar, vai faltar. Cidadania, apoio, TV Artes e Unifage. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. De volta na tela da sua TV Artes com o terceiro bloco do Uniesportes desta sexta-feira. E começamos com bola ao cesto, como se dizia anteriormente, ao basquete de Campinas, que se classificou para as semifinais da LBF, a Liga de Basquete Feminino. E olha, foi mais fácil do que eu esperava, e acredito que muita gente também. E por quê? Veja na tela os melhores momentos da vitória do Campinas em cima do Corinthians no jogo de volta, que aconteceu na capital paulista. O time já tinha vencido em Campinas o primeiro jogo, e no último domingo venceu o Corinthians no segundo jogo na capital. Por que eu disse que eu não esperava tamanha facilidade? Porque em todos os jogos de Campinas contra o Corinthians, nesta temporada, deu Corinthians, né? Na Copa, inclusive, foram 2 encontros, 2 derrotas. Durante o campeonato normal da LBF, também foram 2 jogos e 2 derrotas. E o Campinas surpreendeu agora com essas 2 vitórias, Edson Magalhães. Maurício, você falou a palavra, agora eu vou na sua, você falou a palavra correta, surpreendeu. Porque o time de Campinas vinha jogando para o gasto, né? Aí entrada de férias
E parece que essas férias fizeram bem para o time, né? Que voltou, né, com um senso de coletividade muito grande, né? E onde destacam-se aí a Isa Sangalli, a Marin, né, a Meli Greter, né, a Agostina. Então são jogadoras que são decisivas aí para que o time vá bem. Então voltaram bem, ganharam 2 vezes do Corinthians, né, uma diferença de 16 pontos nos 2 jogos, isso é interessante. E aí estão classificadas para a semifinal, que pega o SESI Araraquara, né? Exatamente. Que, aliás, o SESI é o bicampeão da LBF. Então, será um jogo muito bacana, né? Eu estou devendo uma visita lá ao tênis clube para assistir as meninas jogarem, porque é interessante. É um time muito bom, é um time que tem uma garra muito forte, né? E tecnicamente estão crescendo aí dentro da competição. Tem tudo para se tornarem campeãs. Olha, placar, só para ilustrar o que o Edson falou, 68-52 no jogo de domingo. O primeiro foi 73-57, então diferenças consideráveis mesmo. Tá? Agora, o jogo primeiro, diante do SESI, nesse domingo, 11 horas, no Tênis Clube em Campinas. Então você que gosta, que aprecia o basquetebol feminino, vai lá, comparece no Tênis Clube domingo pela manhã para dar uma força para as meninas do nosso basquete. O segundo jogo, no outro domingo, acontece em Araraquara. Se for preciso um terceiro jogo, no meio da segunda semana, pela ordem, também na cidade de Araraquara. Por quê? Porque o SESI fez uma campanha melhor ao longo de todo o campeonato classificatório. Bem, voltamos ao futebol, para o futebol de Valinhos, porque o Hyper fez uma peneira nesta semana para a garotada de Valinhos, aliás, de toda a nossa região, mas um destaque para os pequenos de Valinhos, que vão integrar aí as futuras equipes sub-15, sub-17 e sub-20. Essa peneira, como se dizia antigamente, aconteceu no campo do Jupa. Confira aí as imagens, da peneira, a garotada participando, os treinadores ali trabalhando, algumas imagens cedidas pelo próprio Hyper, lá de Valinhos, que fez essa etapa. Você que não pôde participar, fica ligado, porque nessa semana que vem agora, teremos também uma outra seletiva acontecendo em Campinas, no Clube Concórdia. Também na segunda, na terça e na quarta, a exemplo do que aconteceu na semana passada em Valinhos, Edson Magalhães. Maurício, o Hyper chega com uma proposta totalmente diferente, né, diferente do que acontece dentro do futebol brasileiro, né? Você pode ir lá treinar, né, fazer o teste, sem precisar do seu empresário, ou de algum empresário. Então, a Hyper mexerá com muita gente, né, porque oferece, né, dá essa oportunidade do garoto nascido de 2005 a 2015 ir lá treinar sem precisar ninguém levar. Isso é uma vantagem muito grande, né, Maurício? E a proposta que eles têm de trabalhar, né, com inclusão social, né, de inclusão social desses garotos, caso não tenham condições. Essa é outra proposta muito interessante do Hyper. E um detalhe, inclusive na semana passada, já estava agendada para hoje uma entrevista aqui ao vivo no estúdio com o Gabriel Ferrari, tá? Que é o gestor do Hyper. Por motivos particulares, o Gabriel, que está prestes a ser pai novamente, Edson Magalhães, e devido a isso, ao exame previsto para hoje também, ele não pôde estar com a gente, mas na próxima semana estará aqui falando e detalhando mais sobre o Hyper. Aliás, acabei de receber aqui a confirmação do próprio Gabriel Ferrari de que o Juan Cortés, treinador espanhol, já está em Campinas, já chegou, e ele que vai ser o grande comandante do projeto dentro das 4 linhas, Edson. Bacana, Maurício, é um projeto que mexerá com muita gente, né? E que só virá trazer coisas boas aí para aquele garoto que queira, que tenha condições também, né? Em primeiro lugar tem que ter condições, e que queira, né, ter a sua trajetória aí dentro do futebol brasileiro e, por que não, futebol mundial. É verdade. Então, não perca a oportunidade, próximo meio de semana, Campinas, Clube Concórdia, você pode participar da seletiva do Hyper Valinhos. Bem, vamos
Vamos dar uma voltadinha aqui no futebol. Edson Magalhães, eu acredito que você ainda tem condições de vestir a camisa de um time profissional. Sabe por quê? Só me arruma 2 joelhos. Me arruma 2 joelhos. Dá pra brincar. O Jailson, ex-goleiro, que tinha há 1 ano e meio anunciado a aposentadoria, está de volta ao futebol. Ele não parou de jogar, tá? Vamos entender isso. Ele apenas encerrou a sua carreira como jogador profissional, vestindo a camisa do Palmeiras. Dedica-se ao esporte amador, ao futebol amador, nesse 1 ano e meio, vai até o final do ano. Mas olha a foto dele aí, ó, na sua telinha. É o novo reforço do Bandeirante de Birigui. Vai disputar a Série A3 o ano que vem, Edson. Uma grande contratação do Bandeirantes, né, Maurício? Eu acho que é um jogador que vem para dar até um ânimo aos outros times. Por que não contratar jogadores que estão aí com condições de jogar e não estão atuando? Mas o Jailson é um multicampeão. Né? É um multicampeão. E é um jogador que é um atleta, né, que se cuida muito bem e vai ajudar muito o Bandeirante a prosseguir aí dentro do campeonato e fazer uma bela exibição. E por que não subir para A2, né, Maurício? E é um detalhe interessante, não é, Edson? Quando esses times que têm pouca expressão no futebol buscam ex-atletas e principalmente um goleiro, né? Porque o goleiro não tem tanto desgaste físico, né? Então, e o Fábio, a gente vê aí que com 44 anos, que é a mesma idade do Jailson, tá batendo uma bola redonda ainda. Nossa, tudo bem que tomou um peru contra o Palmeiras, mas isso acontece nas melhores também famílias. Ele tem crédito, né, Maurício? Ele tem muito crédito, o Fábio, né? E o Jailson, ele segue essa mesma linha do Fábio, né? É um atleta profissional que se cuida, com certeza tem o seu staff, né? Aquele pessoal que deixa ele na ponta dos cascos. E, novamente, eu digo, irá ajudar muito o Bandeirante, porque, assim, um bom time começa com um bom goleiro, né? E o Bandeirante de Birigui, né, apostou de forma correta em contratar o Jailson. Muito bem, agora vamos dar uma passadinha no vôlei. Faz tempo que a gente não fala no vôlei, não é? Mas é que o time de Campinas, aliás, como todos os outros, estão em férias. Estavam, na verdade. O Campinas já se reapresentou nesta semana para dar início à sua temporada 25-26. E o Campeonato Paulista é o primeiro objetivo. O campeonato começa agora no mês de agosto, tá? Então, você que gosta do vôlei, gosta de ocupar as dependências do ginásio do Taquaral e ver jogos de qualidade, se prepare porque a emoção volta agora no mês de agosto. A Federação Paulista divulgou, inclusive, nessa semana, detalhes do campeonato. Aliás, dos campeonatos, tá? Tanto no masculino quanto no feminino. Serão 7 times no masculino, além do Campinas, SESI Barueri, Atibaia, Mogi Vôlei, Suzano Vôlei, Praia Grande e o São José. Então, só times grandes, meu caro Edson Magalhães. E o Campinas entra para tentar o pentacampeonato na competição. Que beleza, né? Campinas está levando muito a sério o vôlei, né? É uma cidade que tem investido muito no vôlei e, o melhor ainda, o Maurício está investindo nas categorias de base também. Na formação, isso que eu acho bacana, né? Então, torcer para que Campinas novamente seja a campeã desse torneio, né, e torcer para os nossos jogadores, né, sendo quem puxa a fila é o Bernardinho, né? Exatamente, é o líder dentro da quadra, é um jogador diferenciado, é um jogador que leva torcedor ao Taquaral, né? E falar em Taquaral, será que o Taquaral vai ter, será suficiente para receber todos os torcedores de Campinas, Maurício? Porque olha, sinceramente, o Taquaral já está pequeno. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. O público que vai aos jogos do vôlei Campinas é muito grande. Tanto que os ingressos, normalmente, eles se esgotam em poucas horas. Em poucas horas, é isso aí. A partir do momento que eles são liberados. Então, eu acho que o próprio projeto em si tem consciência de que o ginásio é pequeno, mas, infelizmente, Campinas não dispõe de um ginásio maior, né, para que nós tenhamos um público à altura daquilo que nós poderíamos ter. Essa é um apelo aí para o pessoal de Campinas, né, para o pessoal da prefeitura, o pessoal do próprio Renato, do pessoal em geral que estão ligados a esse projeto.
né, um novo ginásio seria uma grande opção para que mais torcedores possam torcer lá pelo time do Vôlei Renata. E olha, aqui na região a gente tem que destacar o seguinte, a gente fala muito do Vôlei Renata, mas tem um projeto de vôlei, Edson Magalhães, que você certamente conhece, público talvez não, mas você que é de Valinhos, você sabe que Valinhos tem uma tradição no vôlei feminino. Existe o time que era conhecido como Vôlei Valinhos, nasceu como Vôlei Valinhos. Depois o projeto foi para Vinhedo, projeto Vôlei Vinhedo. Agora está em Louveira, está percorrendo as cidades da região. Então agora é o Vôlei Louveira, que também disputa o Campeonato Paulista Feminino da primeira divisão, também começa o mês que vem. Além do time de Louveira, tem o Osasco São Cristóvão, o Bauru, o Pinheiros, o Santos, o Paulistano, o São Caetano. Então, ó, só times bons disputando com o Louveira. Só que o Louveira, como eu falei, foi um projeto que começou em Valinhos, passou por Vinhedo, chegou em Louveira. É para Jundiaí. Ele joga nas 3 cidades. Às vezes joga em Louveira, às vezes joga em Vinhedo e às vezes joga em Valinhos. E isso vai acontecer nesse campeonato. E Maurício, esse é um projeto público-privado? Público-privado também. Ah, que bacana. Então, nossa região estão acontecendo coisas que a gente desconhece, né? E trabalhos bonitos a serem até copiados por outras cidades, né, Maurício? Inclusive, um dos patrocinadores do masculino de Campinas patrocina também esse time feminino, tá? Só que não é o patrocinador master como acontece no time de Campinas, mas é um dos apoiadores. Isso é muito bom, ótima notícia para todos, mostrando aí que o esporte, ainda mais o vôlei, né, que é um esporte, eu acho lindo o vôlei, é um esporte muito bacana que acaba dando oportunidades, né, para quem queira ingressar nesse esporte. E só para lembrar outra coisa, quando era Vôlei Valinhos, no começo do projeto, chegou a disputar a Superliga Feminina, tá? Foi rebaixado, agora disputa a Superliga B, mas dependendo do investimento, que não é tão grande, mas se o time foi crescendo, pode um dia voltar, porque não, a elite do vôlei brasileiro. Isso é uma notícia maravilhosa, Maurício. Eu acho que o esporte em geral, não só vôlei, né, basquete, futebol de salão, que eu gosto muito também, né, são esportes que motivam muito a moçada a praticar. Então, né, dando oportunidade, né, fazendo times, né, um trabalho sério, isso é muito bom para a cidade, muito bom para a região. E melhor ainda para essa juventude, né, que queira praticar o esporte. Como a gente sempre diz, Edson Magalhães, o tempo passa muito rápido. Então, já estamos finalizando mais esta edição do Uniesportes, mas dizendo que você que está nos acompanhando aqui, pode nos acompanhar em sequência na Transamérica Campinas, em 97,7, na edição de todas as sextas do Papo de Craque. Aliás, é o programa de todos os dias, tá? De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, seu encontro com a equipe Classe A de Esportes. Você que está aqui na nossa região de Campinas, ouça em 97,7. Você que está em qualquer outro lugar do país, pode baixar o aplicativo da Rede Transamérica, escolher o som da Praça Campinas, nos acompanhar e também pelo YouTube, no Transamérica Esportes Campinas. O nosso programa está lá todo dia para você, bem como também na Alexa, só dizer ouvir Rádio Transamérica Campinas e você nos acompanha. Como nós somos rápidos, Edson, nós encerramos aqui e começamos lá. A gente enfrenta uma estradinha, né, um trânsito básico, mas a gente chega lá com saúde e disposição. É isso aí, Maurício. Muito obrigado novamente pela oportunidade e obrigado a você que nos acompanhou até o momento do programa Uniesporte. Agradecendo mais uma vez a sua atenção, a sua audiência, lembrando que sexta que vem a gente está de volta aqui na sua TV Artes com mais uma edição do Uniesportes. Grande abraço para você, um ótimo final de semana e até lá.